Nós vamos entender um pouco mais sobre tombamento com o desembargador Jober Carneiro Jacques. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado, é sempre um prazer. Bom, doutor Jober, qual que é o papel da justiça nesse processo de preservação do patrimônio histórico, cultural? Veja, é um papel muito importante, porque na grande maioria das vezes, o próprio tombamento, os atos de conservação, os atos de proteção, precisam ser levados a efeito de forma impositiva, infelizmente, né? E isso cabe ao Poder Judiciário, se preciso, com o auxílio das forças públicas. Agora, para que essa importância realmente seja revelada, o Judiciário tem que ser efetivo. E como que a justiça pode atuar caso esse tombamento não seja respeitado? Que sanções podem ser aplicadas? Conter esse desrespeito ao tombamento é uma função do Poder Executivo. Repito, a quem cabe, inclusive, o próprio tombamento. Mas as regras administrativas, né, as punições administrativas, às vezes não são suficientes. Então, o Poder Executivo vem ao Judiciário buscar os mandados coercitivos, né, que podem ser mandados no sentido da efetivação de obras para conservação, pode ser mandados para a destruição de obras que descaracterizem o bem, pode ser mandados para o afastamento do infrator ou dos infratores, né, ali da órbita de localização do bem tombado, numa última análise, até a prisão. Ou seja, aquilo que for necessário para, no caso concreto, proteger o bem tombado, poderá ser efetivamente levado a efeito pelo Poder Judiciário. E qual seria a importância de um tombamento, de uma obra, de uma localidade? O tombamento, ele garante não só a permanência física, mas também a permanência dos sentimentos, dos valores, né, de outros interesses ligados ao imaterial, né? Ele vai, além de preservar a memória, ele vai preservar as raízes, ele vai preservar as nossas referências maiores com relação ao entorno, com relação aos bens materiais e imateriais, sem o que nós vamos perder a nossa referência, nós vamos perder a nossa identidade, vamos ter perdida a nossa origem, ou seja, a gente perde o nosso lugar no mundo. Tá? Daí a importância do tombamento. Bom, nós vemos que muitas pessoas têm apego, às vezes, por alguma obra, alguma construção, alguma localidade. Mas o senhor acha que as pessoas estão conscientes da importância dessa preservação, do que um tombamento pode representar? Nem sempre, Eduardo, porquanto a questão da preservação, a questão da consciência histórica está relacionada à educação. Sem educação, a cultura é a primeira a se esfacelar, né? Aí nós perdemos os nossos sentimentos inerentes ao pertencimento, à afetividade com relação ao nosso entorno. Veja bem, com isso, a ambiência, né, a vida das pessoas é invadida pela ausência de vínculos, é invadida pela insensibilidade, é invadida pela indiferença, pelo desamor. Então, nada melhor sempre do que primeiro cuidar das pessoas, né, para depois a gente ter maior sucesso nessa questão da preservação da memória. Mas as coisas podem caminhar juntas. E o que significa para Belo Horizonte esse tombamento do edifício JK? Veja bem, esse tombamento, né, ainda em processo de efetivação, seria muito importante não só pela preservação física de um ícone da nossa arquitetura moderna, né, e que também já está aí inserida na paisagem belo-horizontino,
ela também consiste num cultivo muito importante, que é da convivência, porquanto o conjunto JK, ele foi projetado, né, a partir de uma proposta de completude comunitária. Ali tem uma vida, uma comunidade que abraça a todos, né? A vida ali é intensa, é eclética, é plural e por isso tem que ser preservado, tem que ser valorizado. Eu acho que o tombamento será muito bom. O senhor que também já tem muitos anos de Belo Horizonte, de vivência na capital, o senhor acredita que outros monumentos, outros espaços mereçam e talvez até possam ser tombados pelo patrimônio? Sem dúvidas, né? Desde que o tombamento não consista em um diletantismo para poucos, tá? É preciso efetivamente que o tombamento seja um sentimento, uma necessidade comunitários, digamos assim, né? E principalmente que o tombamento ele tenha um resultado didático, que ele tenha como resultado o envolvimento emocional, o envolvimento cívico das pessoas, né? E principalmente das futuras gerações. Elas são as destinatárias do tombamento. A questão aí do saudosismo é até menor. O problema é vincular as futuras gerações à sua história. E nós tivemos, inclusive, nesse prédio, uma questão muito importante com relação a isso, foi quando o tribunal se mudou lá do Palácio Rodrigues Alves para esse prédio, nós tínhamos aqui o Teatro Klaus Viana, né? E na época, eu como ouvidor-geral do Tribunal de Justiça, eu tentei, né, me organizando com a comunidade artística de Belo Horizonte, manter esse teatro, tá? Nós não conseguimos. E, entre outras razões, a principal razão foi uma falha administrativa. O teatro não era tombado. O tombamento ele precisa ser pensado com muito critério, porque ele não pode tolher o invento criativo das novas gerações para as novas necessidades, né? Vamos dar um exemplo aqui característico de Minas, né? A exceção de pérolas, né, como as nossas cidades históricas, né? Os centros urbanos, de um modo geral, não são museus. Muito pelo contrário, eles precisam ser atualizados para atender aos novos tempos. Então, é preciso examinar os tombamentos com muito critério. Ótimo, muito obrigado, desembargador. Eu é que agradeço a oportunidade.